Olá, meus amores, meu nome é Jace e hoje nós vamos aprender como pintar todo o fundo da pintura, que tem uma técnica, e também as nuvenzinhas. Então, meus amores, esse é o segundo vídeo da série. E para você ver o primeiro vídeo, você clica aqui no card ou no link abaixo que está na descrição. Essa é uma série de vídeo que eu mostro todo o processo dessa pintura do Sonic. Mas esse vídeo nós vamos acompanhar e fazer todo o fundo com as nuvens. Então vamos para o processo? Pintando com Jace. Vamos agora, pegar um pratinho para poder fazer aqui o fundo, E a gente, nesse pratinho, vai colocar a tinta azul celeste. Agora sim, é o azul celeste, Ele é um azul mais claro, porque a gente quer fazer um céu aqui que seja de dia, E você vê que a consistência da tinta, ela é bem cremosa, Bem consistente. Então, eu vou colocar água, porque eu quero ela bem líquida, para deixar aí bem fluida a tinta. Vou pegar o pincel agora Pituar da Condor 462, número 4. E com esse pincel eu vou misturar toda a tinta com a água. Você vê que ela tem uns pedacinhos aí, às vezes ela fica, quando passa muito tempo, no pote, aí ela vai criando esses pedacinhos. E a gente vai desmanchando aí com o pincel. Acontece também de ficar alguns pedacinhos e se ficar na pintura a gente vai tirando, tá certo? Então agora você vai ver que a gente vai preencher, Como eu coloquei a fita crepe, facilita aí para não borrar as beiradas, que é justamente essa a função da fita crepe aí. Então eu vou espalhando, você vê que é com bastante facilidade, E vou espalhando toda a tinta. Eu vou acelerar o vídeo mais pra frente, mas eu quero mostrar a vocês aí todo o processo. Vou também deixando um espaço entre os riscos, porque esse pincel ele é grosso, então não dá para fazer os cantinhos, Então eu vou deixando aí sempre um espaçozinho, tanto no risco como no nome. Agora com o pincel também da Condor, da referência 421, o número 10, eu vou fazer todo o contorno agora do boneco, do Sonic, com cuidado para não borrar. Eu boto a tinta no cantinho do pincel. A minha mão tá atrapalhando um pouco aí, mas eu acho que tá dando para vocês entenderem bem. Eu boto bem no cantinho do pincel a tinta e vou contornando o desenho com cuidado. Então, a partir de agora, eu também vou acelerar o vídeo para que não passe muito tempo, Então, a gente vai acelerando e vocês vão acompanhando tudo aí. Vou contornar todo o boneco primeiro. Deixo ele todo preenchidozinho para depois ir pro nome. Aí, nessa partezinha menor aí, eu pego um pincel menorzinho e preencho também essa parte menor. Vamos agora, pro nome e vamos preenchendo tudo com cuidado, para não borrar o nome, que a gente já fez. E vamos fazendo aí e deixando bem bonito. Vai ficar um céu aí bem ensolarado, porque ele tá um azul bem claro. Porque se a gente quisesse fazer um céu que fosse noite, a gente ia usar um tom de azul mais escuro. E como o Sonic ele já é um tom de azul escuro, então eu quis fazer um céu de dia, claro. Então agora eu vou dar o acabamento no nome. Peguei a tinta preta, vou colocar aquarela silk para deixar a tinta mais molinha, Porque ela vem com a consistência que vocês viram aí no azul, deu para ver melhor. E agora com o próprio pincel, a parte de trás, eu vou misturar. Esse é um pincel filete. Eu sempre deixo assim um paninho perto, para limpar o pincel quando eu faço esse processo. E essa técnica é bom porque você deixa a tinta bem fluida para fazer o contorno bem fininho. Porque se a tinta tiver grossa, fica difícil de fazer o contorno.
E aí vocês percebem que eu tô fazendo um contorno mais fino do que eu fiz com o azul, né? Eu tô fazendo um contorno bem fininho com o preto. E também agora vou dar uma acelerada para vocês acompanharem. Eu agora tô usando, né, o pincel filete da Condo 422 000, né, 3 zeros, que ele é bem fininho. Foi o mesmo pincel que eu usei para fazer, né, entre o vermelho e o amarelo, né, com o azul. Só que a tinta ela tava um pouco mais grossa e eu carreguei mais o pincel. Agora com o preto eu deixei a tinta mais fininha e tô deixando a minha mão bem levezinha para que o contorno fique bem fininho. Agora eu vou fazer as nuvenzinhas e eu vou usar o incolor clareador e vou usar a tinta branca. Então eu pego as duas tampinhas aí, pego o pincel da Condor também, 421 número 10, coloco um lado do pincel eu coloco o branco, no outro lado eu coloco o clareador incolor. A parte branca eu coloco pra cima e vou fazendo aí tipo uma meia lua e formando a nuvem. No caso, eu tô sentindo que a tinta branca está grossa, então eu vou colocar aí aquarela silk para deixar ela mais molinha. E vou observando aí, mexendo, você vê como ela tá bem consistente, né? Agora que eu tô mexendo, dá pra ver bem como ela tá. E eu vou colocando mais pra sentir aí que ela tá bem grossinha e vou misturando. E depois eu limpo o pincel naquele paninho que eu sempre deixo assim perto de mim, né? Tanto para lavar o pincel como para limpar quando eu faço essa misturinha. Agora vocês vão ver como vai fluir melhor a tinta no tecido, né? Ela estando mais molinha. E vou aí dando o formato da nuvem. E vou assim, colocando as duas cargas, né? Isso a gente dá o nome de carga dupla. Um lado do pincel a gente carrega com uma coisa e no outro a gente carrega com outra. Vou dando batidinhas também, para ficar uma nuvem meio transparente, né? Que a função do incolor clareador é exatamente essa. Ele deixa a tinta mais fininha, assim, mais clara, tipo uma transparência. E ele tem a mesma consistência da tinta, diferente do aquarela silk, que é também ele deixa a tinta mais molinha e transparente. Mas já esse incolor clareador, ele deixa a tinta na mesma consistência, não fica a tinta mole, entendesse? Então, eu peguei aí um pincel um pouco menor e vou fazer as nuvens menores. Também acelerei, porque o processo é o mesmo, para vocês verem. Dê uma acelerada aí para não ficar muito longo o vídeo, né? Que a gente, se deixar no tempo real, fica muito longo. Então, para que vocês vejam tudo direitinho. Agora nós concluímos, né, todo o céu. Próximo vídeo nós vamos preencher o Sonic e fazer todo o preenchimento de luz e sombra. Aí eu tô tirando uma partezinha daquela tinta que ficou azul. E é isso, pessoal.